Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: quem pensa não sabe o que quer, porque não sabe o porquê pensa. Livro 208 do Histórico. Léo. O pensamento é o chefe dos desacertos, porque o pensamento não foi feito para lapidar foi feito para lapidar o pensador. E quanto mais lapidado o pensador, melhor é para serem recuperados pela fase racional. E hoje, todos que passaram a se conhecer só querem raciocinar, porque raciocinando, sabe que está voltando para o primeiro mundo e saindo desse segundo mundo, de sofrimento e de estarem sendo amortalhados pelo pensamento nesse segundo mundo. O segundo mundo é o mundo dos amortalhados, é o mundo em que todos vivem agoniados, agonizando e achando que vão indo muito bem, todos que vivem pensando. Eu escolhi esse tema aqui para a gente abordar hoje, porque, inclusive, eu estudando esse 208, até recomendei para a Bernadette, e é um livro que é um volume que eu, particularmente, as pessoas soubessem o que é esse volume aqui, ia estar comendo ele com farofa. Mas não é para comer mesmo não, gente, estou falando sentido figurado. Estou falando no meu caso que eu já li ele algumas vezes, e cada vez eu encontro coisa nova nele, é uma coisa fenomenal, como todos os outros livros da cultura racional. Só que às vezes naquele momento, para você, vem num determinado volume. E aí ele faz uma... Esse trecho que você leu, esse pedaço aí, foi isso? Isso. Dá para tu repetir esse trechinho pra gente? Eu vou até repetir. Isso. Mas aí, o que acontece aqui, Luiz Cláudio? Eu achei um ponto, ele no finalzinho aqui, quando ele fala que a gente, na base do pensamento, nós somos amortalhados pelo pensamento. E aí veio a questão de falar da etimologia, que é um tipo de estudo, né, uma ciência também, que ela fala das palavras. E aí eu peguei, me chamou essa atenção, eu fui estudar a palavra mortalha, que a mortalhada é aquele que está, né, envolto a uma mortalha. E aí, numa primeira definição, ele diz o seguinte, né? Pano ou vestimenta com que se envolve o cadáver da pessoa que será sepultada. E num outro ponto, ele diz o seguinte: grande número de cadáveres. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, e é uma coisa bem, né, um texto tão curto, e eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, e aquilo, assim, se eu não estudasse cultura racional, eu estaria apavorado, aterrorizado. Porque você imagina você terminar a sua vida, né, que você se acha o tal, que tem isso, que tem aquilo, que acha que é possuidor de tantas coisas, e sua vida terminar enrolado numa mortalha, que você vai tá morto, um cadáver que vai ser sepultado. E aí para concluir esse conhecimento espetacular que a gente tem ao nosso alcance, ele termina falando o seguinte: a morte é a maior desonra para todos, porque todos morrem sem ter vontade de morrer. E sem saber porque foi condenado a morrer, né? A morte, né? A sofrer e depois morrer. Você falou sobre o pensamento. O pensamento é tudo aquilo que vem na cabeça da pessoa, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que a pessoa, antes de fazer, ela pensa primeiro. Aí ela pensa até que ela mesmo que está fazendo aquilo. Mas mal ela sabe que o pensamento foi transmitido de fora. Perfeito. Como a gente muitas vezes fala, a gente pensa que está pensando. A gente pensa que está pensando. E quem é que é a dona do pensamento, Léo? Você sabe quem é a dona do pensamento? A dona do pensamento é a dona do sofrimento. E da morte. Por que ela é a dona do sofrimento? Porque quem transmite o pensamento é a natureza. Entendeu? É ela que transmite na sua ferramenta aquilo que ela quer que esse ou aquele faça aquilo que ela determina que seja feito. Então ela é a dona do pensamento. E ela é dona do pensamento. Quem é a dona do pensamento, diz o racional superior, é a dona do sofrimento. Por que ela é a dona do sofrimento? Você sabe por quê? Porque a natureza, ela é sofredora. Exato, ela perfeito. É sofredora igual os filhos que ela fez. Por isso que todos os seres humanos são sofredores. E ela já não aguenta mais sofrer. Entendeu? Está aqui no 73 do Histórico. Ó.
Se você acha que você sofre e pena muito, e já sofreu muito, e já penou muito, a vida que fez a sua vida, que é a natureza, já penou e já sofreu muito e continua a penar e sofrer, porque só fabrica sofredores iguais a ela, e sofrimento igual ao dela. Se a vida que fez a sua vida não sofresse, não fabricaria sofredores. Isso. Então o pensamento... Porque assim como nós, a natureza ela também não se conhecia. Então ela sendo a fonte matriz, geradora, criadora, né, de nós aqui, nós somos sofredores, pensadores e imortais, a natureza, ela também, que sendo essa fonte matriz, e ela não se conhecendo, até no 1935 que ela não se conhecia, ela também não tinha mais, além de dar para a gente o que ela também ela sentia. Isso aí. Então, né, é aí que ele diz ali, quem pensa não sabe o que quer, porque não sabe o porquê pensa. Então nós vivíamos presos nessa condição, né, e a cultura racional ela veio libertar a gente disso, porque veio de fora desse sistema, bem acima da natureza, e olha a grandiosidade que já é a natureza, e a cultura racional, né, ela vem de um polo muito acima disso, que a gente nem faz ideia ainda. A gente vai relembrar através do estudo da cultura racional. Então esse tema também eu achei assim, interessantíssimo da gente trazer para abordar, para, né, conversar aqui. Logicamente, se a gente for falar tudo que a gente gostaria de falar aqui, não ia ter tempo para terminar ele, então a gente dá uma introdução para que você busque no conhecimento, né, a continuidade desse assunto. Não é isso, Albiro, doutor Carlos? Não, complementar? Desculpa eu usar hoje o restante, mas rapidinho, porque eu já fiz também um trabalho lá na Rádio Tropical, no programa Voz Racional, que vai ao ar de segunda a sexta, pela Tropical, pela AM e também pela internet. E eu falei uma vez sobre essa mortalha também, coincidentemente, que é bem oportuno aqui para mim. Eu gostaria de só dizer também alguma coisa, até porque eu sou simpático a essa palavra, para dizer, apesar de que a mortalha é uma palavra que quase não se usa mais, ou seja, os cadáveres hoje em dia é raríssimo, talvez sejam lugares que se colocam a mortalha, que é uma vestimenta própria para o uso de cadáveres, só as pessoas mais antigas que usavam, talvez em alguns países ou no interior ainda se use. Então, quando o racional diz amortalhado, o pensador já está amortalhado, ou seja, o pensador já está com a mortalha, já está morto, praticamente morto, só falta depois completar. Então, o pensamento, ele é a morte do ser humano, ele é a mortalha do ser humano, ele é o verdugo do corpo que causa todo o sofrimento da vida e do corpo. É o pensamento que é a mortalha, infelizmente, do ser humano que já está com essa vestimenta. Só isso que eu gostaria de acrescentar. Muito obrigado. Bira, só mais acrescentar mais um ponto aqui também, que foi até engraçado, que uniu agora também. Antes da gente iniciar os programas, a gente estava conversando com o pessoal do bastidores aqui, da técnica, né? O Felipe e o Márcio. E a gente estava falando sobre a questão da morte também. Aí eu falei assim, mas a cultura racional não tem morte. Né? Na cultura racional você se livra do sofrimento e da morte em vida. Não é coisa para depois, não. É agora. E aí estava a gente conversando sobre isso. E além de tudo isso, né, de repente é um assunto até mais aprofundado, que pode ser de muita estranheza para as pessoas que não conhecem ainda, que isso é natural para a gente. Você vai saber o dia que você vai partir daqui, você vai saber o momento que você vai deixar essa condição, porque todo mundo fala, pô, eu não quero saber o dia que eu vou morrer, não quero nem saber, eu só queria morrer, dormir e apagar e já acordar no céu e tudo mais. Mas a gente aprende isso de uma forma natural, sob o seu domínio, entendeu? Você tem um domínio sobre isso, porque quando você termina a sua missão aqui, você não tem mais razão para viver nesse mundo, porque esse mundo é de sofrimento. Então a gente, né, sai do sistema, mas é de uma forma soltando fogos para isso, né? Comemorando. Não é uma forma deprimente, nem triste, nem melancólica, não, porque eu lembro que eu era criança, uma vez mostraram no Fantástico, se puder falar o programa aqui, desculpa, já até falei, né? Apareceu o tal daquela mortalha do Jesus, como é que era o nome dela? É o Sudário. Santo Sudário. Quando eu vi aquilo, eu era criança, na televisão, fiquei apavorado. Aí minha mãe, não, mas é uma coisa santa, não sei o que. Eu falei, pô, desculpe, não é por uma ofensa. Mas eu penso, pô, se o Jesus foi parar ali, eu vou... Quem sou eu? Eu falei, eu não quero passar essa mortalha, viver, ser enrolado nisso aí não, cara. E isso, talvez instintivamente, foi o que sempre me estimulou a conhecer outras coisas,
E até que eu cheguei na cultura racional e não largo isso aqui por nada, cara. Eu posso perder tudo da minha vida, mas o livro eu quero que sempre esteja comigo. E é isso. É verdade. Quem pensa não sabe o que quer, porque não sabe o porquê pensa. Então o pensador desconhece a si mesmo, é um desconhecido de si mesmo. Pensa e não sabe quem é o pensamento. Então, quando fala essa palavra amortalhado, eu gostei muito dessa colocação. Realmente é por aí. Então, tem um histórico racional diz que a matéria é uma coisa morta. A gente usa um corpo de matéria, que é chamado de infante, né? O vivente é a áurea, o campo biomagnético, a mente é psicofísica, está toda na áurea, interpenetra, está usando, mas a matéria ele diz que é uma coisa morta, ela está animada por causa da centelha, de um para o outro. Enquanto estiver ligado, está funcionando. Depois o vivente se separa, vai olhar, eu continuo vivo, mas sem se conhecer é um problema. Mas se desligou e já se conhece, lucro total, né? Que é para isso que a gente está divulgando a cultura racional. Então, além do racional dizer textualmente que a matéria é uma coisa morta, no 5º volume da obra, ele começa a alfabetizar a gente em termos de energia e de psicologia das energias, né? Ele fala que o pensamento é ligado à energia elétrica, é uma energia muito rápida, variante, não para nunca. E a imaginação é ligada à energia magnética, que é mais pesada, faz gravação, né, dos arquivos, já sou eu falando com as minhas palavras, mas ele faz um exemplo que a pessoa vai fazer quarto a um defunto. É uma expressão também dos antigos, como amortalhado. Vai fazer quarto a um defunto e passa um tempo olhando aquilo e depois quer dormir e aquela cena volta na imaginação, porque gravou com energia magnética, mas o pensador fica a noite toda acordado, pensando, porque aquela imagem volta. As duas máquinas têm ligação uma com a outra. E o pensador não controla nenhuma das duas, porque não se conhece. Não conhece a primeira máquina, que é a máquina do raciocínio, que dá observação a si mesmo, faz se conhecer e dá poder de controle sobre as duas máquinas do chão, que são só de lapidação, mas elas são pertences da máquina do raciocínio. Foram feitas depois da máquina do raciocínio para a gente se lapidar e vir a chegar nesse ponto de amadurecido e passar a se conhecer, né? Então o pensamento não foi feito para acertar, por isso que o pensador já é amortalhado. No 3º amarelo, tem uma frase que eu gosto muito: o astral superior não atende a quem não sabe pedir, a quem não sabe o que pensa, a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, a quem não sabe o que faz, a quem não sabe onde mete o nariz. Ainda rima, né? Nariz e diz, né? Então o pensamento, tudo é textual, tá? O pensamento é inimigo do pensador, o pensamento é contraditório e conflitante, o pensamento é cruel e desumano, porque induzido, né, se ainda tiver muito cascão magnético na áurea, que é da fase de monstro, vai fazer monstruosidade ou selvageria, que é a contraparte da parte selvagens, né? Então, por quê? Porque o pensamento é uma energia que é variante, é desequilibrada, porque a natureza elétrica e magnética é variante e é desequilibrada, está sempre mudando, é veloz e não para nunca. Então o racional faz a conclusão perfeita, né? O pensamento é uma máquina de lapidação, não foi feito para acertar, não resolve os problemas, os casos da vida, e sim causa, né? O pensamento produz os problemas, mas depois resolver que é bom, não. Mas a máquina do raciocínio está sendo desenvolvida porque a fase racional, a energia racional é a nova energia comandando a natureza, é um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. Então a pessoa basta se ligar à nova fase da natureza através do conhecimento de cultura racional, onde está a energia racional também materializada em forma de máquina do raciocínio, e a energia racional que está na pineal dele também faz o trio e começa um desenvolvimento transcendental que traz o equilíbrio interior. E a pessoa vai cada vez parando de pensar, chega a um ponto de não pensar mais. No meio tempo ela fica com horror ao pensamento, que também foi falado aqui e também é textual. Depois que a pessoa passa a se conhecer, ela tem horror ao pensamento. Cultura racional.
Palavras do Racional, para ver que raciocinar sempre e pensar nunca. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!